Saiu um dado estarrecedor essa semana, que vocês encontram na Oxfam, que é aquela organização que estuda as desigualdades sociais, né? O dado é estarrecedor, assim. Os bilionários do mundo lucraram, durante a pandemia, quase 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. Eles lucraram na pandemia mais do que os estados todos do mundo gastaram em saúde no mesmo período. Isso é brutal. Tipo, 38 bilionários do mundo detêm a mesma quantidade de riqueza que os 50% mais pobres do mundo inteiro. 38 pessoas detêm a mesma quantidade de riqueza que 50% da população do planeta. E esse sistema foi construído em cima desse tijolinho chamado individualismo. E esse tijolinho chamado individualismo não consegue mais nos dar soluções para o problema do meio ambiente, para o problema da desigualdade social, para o ressurgimento do fascismo, para o problema das diversas pandemias, ou seja, a resistência do meio à existência da humanidade, que nós vamos crescendo e, obviamente, o planeta não vai aguentando, aí vai surgindo cada vez mais pandemia, mais coisas que vão acabar agindo contra a nossa vida. Então, esses novos problemas do século XXI não conseguem ter resposta no século XX. Sabe o que se pensava no século XX? Se pensava que, através de um extremo individualismo e um investimento maciço em ciência, a ciência daria respostas para os problemas. Estamos com problema de comida no capitalismo? Bom, vai surgir algum gênio aí que vai transformar geneticamente e nós vamos ter uma produção maior de alimento. Nós estamos vivendo um período de guerra? Bom, vai surgir alguma genialidade na ciência política, na história, que vai trazer uma nova teoria, especificamente a partir do investimento maciço em ciência. A ciência vai resolver todos os problemas do mundo. E se colocou um enorme de um peso na ciência. E o que nós estamos vendo no século XXI é que a ciência não consegue dar conta disso. Nem a pandemia a ciência está conseguindo dar conta. Perceba, nós criamos vacinas em 3 meses. Nesse momento, o que se fala sobre a variante Ômicron é que nós não temos ainda dados, pode muito bem ser que ela não seja contemplada pela vacina. E se ela for, nada nos garante que a próxima variante seja também. Ou seja, o vírus parece se replicar e se transformar de uma maneira mais rápida do que a ciência consegue efetivamente avançar. E eu estou falando da pandemia, eu nem estou falando daqueles problemas antigos que nós continuamos vivendo, como câncer, né? Que são endemias que nós continuamos tendo. E que parou num canto, a galera, né? Olha, daqui nós não avançamos. Por quê? Porque a ciência não está dando conta. Aquilo que se dizia no século XX, né? A economia capitalista, com base no individualismo, vai solucionar todos os problemas do mundo. A ciência capitalista, com base na genialidade individualista, vai ajudar a resolver todos os problemas do mundo. Basta que nós investamos corretamente em determinados locais. Obviamente, naquela época, sempre com a iniciativa privada gerenciando, porque tudo que é público, tudo que é coletivo é ruim. E aí nós caímos no século XXI, onde tudo que é individual traz problemas. Direito de você não se vacinar coloca em risco uma parcela gigantesca da população, simplesmente porque você acha que não pode se vacinar. O direito de ir e vir seu colocou Brasília, não sei se você sabe, mas o primeiro casal, os pacientes zeros em Brasília de Covid foram 4. 2 na comitiva do Jair Bolsonaro, que veio dos Estados Unidos, sim, ele disseminou Covid em Brasília, e 2 de um casal que estava viajando e voltou para a Europa. A mulher caiu morta, passou alguns dias, ninguém sabia o que era, morta, e quando se descobriu que era Covid, então teve que se expedir um mandado para que o marido dela ficasse em casa cumprindo quarentena, porque ele estava viajando por todos os shoppings de Brasília. Ele contaminou uma quantidade gigantesca de pessoas, porque ele tinha o direito de ir e vir. E aí a gente volta àquele problema.
tudo o que hoje está centrado no individualismo se torna problema no século XXI. Seu direito de usar combustíveis fósseis, seu direito de trocar de celular a qualquer momento, seu direito de morar numa propriedade de sei lá quantos mil hectares porque você pode comprar, seu direito a utilizar um avião somente para transportar você e sua família. Todas essas coisas que baseiam-se no direito individual passam a ser problemáticos num país, aliás, num mundo em que essas individualidades não conseguem mais ser suportadas fisicamente pelo planeta e pelas sociedades. E os países que melhor estão se saindo frente a esses problemas, os problemas da desigualdade social, da transformação da nossa matriz energética, os problemas da pandemia, são os países cuja matriz social questiona o individualismo e coloca os interesses coletivos acima dos outros. Enquanto isso, nós aqui no Ocidente, e especialmente no Brasil, ficamos lutando para manter essa ideia completamente defasada, antiquada e que traz uma série de problemas no século XX, que é o individualismo como a base dos nossos valores da nossa sociedade. E fomos tão incompetentes que elegemos um parlamento baseado nisso. Gente ignorante que não tem a mínima ideia de como essas coisas se organizam, mas que estão lá votando pela liberdade, pelo direito de ir e vir. E em grande medida ajudando a enterrar a próxima geração de brasileirinhos que infelizmente não vai ter condições de fazer esses questionamentos, porque o mundo está se reorganizando hoje de forma muito rápida, e se você não estiver hoje na condição de sair na frente dessas transformações, nós vamos passar mais um século sendo literalmente a escória, os colonizados, os que chegaram atrasados no banquete e vão ficar comendo migalhas pelos próximos anos. A pergunta que eu costumo fazer é quanto tempo nós vamos levar na nossa sociedade para nos darmos conta do quanto essas pessoas e essas ideias estão fazendo mal. Não só para eles, mas para mim, para você e provavelmente para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. Não é meramente uma questão pontual do tempo presente, mas é um sentido de mundo, de sociedade que está sendo colocado em xeque. E que se a gente não compreender de forma muito clara onde é que estão os problemas, a gente não vai conseguir resolver. E o atraso agora significa 50, 60, 70, 100 anos de atraso ali adiante. Exatamente como foi na época da industrialização, onde você teve países que saíram na frente e o resto ficou comendo migalha e desesperado, correndo atrás e nunca conseguiu alcançar.